que é a pensão por morte e quais são as regras para pedir esse benefício. Quem tem direito a receber a pensão por morte no INSS? A pensão por morte é um benefício que busca amparar os dependentes financeiros de alguém que faleceu, garantindo a continuidade da renda familiar. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou te explicar tudo de mais importante sobre a pensão por morte. Nesse vídeo você vai saber os requisitos básicos para receber a pensão por morte e quais são os documentos essenciais para ter a pensão por morte concedida. E eu te convido a se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Existem basicamente 3 requisitos para você ter acesso ao benefício de pensão por morte. 1. Comprovar o óbito ou a morte presumida do segurado. 2. Demonstrar a qualidade de segurado do falecido na hora do seu falecimento. Já vou explicar mais sobre isso. E 3. Ter qualidade de dependente do segurado falecido. Vou explicar um por um e você vai entender. O primeiro requisito é, obviamente, a comprovação do óbito do segurado. O jeito mais fácil de comprovar o óbito do segurado é juntar ao requerimento da pensão por morte a certidão de óbito. É nesse documento que consta o dia exato e a causa da morte do segurado, os seus dados pessoais, se a pessoa deixou filhos ou cônjuges ou companheiro, etc. Aí nós vamos para o segundo requisito, que é o falecido ter a qualidade de segurado. Para cumprir o segundo requisito, basta demonstrar que o falecido estava trabalhando ou estava em período de graça na hora da sua morte. Para a comprovação, basta juntar o CNIS, ou a carteira de trabalho, e isso praticamente resolve este problema. Caso você não saiba, o período de graça é o tempo que o segurado ainda possui qualidade de segurado após ter parado de contribuir para o INSS. Esse tempo pode variar entre 12 a 36 meses após a pausa das contribuições e depende de alguns fatores como situação de desemprego involuntário e número de contribuições para a Previdência. Uma informação importante: se o segurado perdeu a qualidade de segurado na hora da sua morte, mas já tinha reunido os requisitos para se aposentar, os dependentes vão ter direito à pensão por morte. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Aí vamos para o terceiro requisito, que é você ter qualidade de dependente do falecido. No que se refere ao terceiro requisito, serão dependentes do falecido as seguintes pessoas: o cônjuge ou o companheiro, referente à união estável, o filho não emancipado de qualquer condição que seja menor de 21 anos, ou o filho que seja inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave de qualquer idade, os pais e o irmão. O irmão pode ser que ele seja não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou o irmão inválido de qualquer idade, podendo ser uma deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Mas existem regras, preste atenção nisso. O cônjuge, o companheiro e o filho têm a sua dependência econômica com o falecido presumida. Isso significa que não é necessário comprovar essa dependência, bastando apenas juntar os comprovativos da sua condição, cônjuge, companheiro ou filho. Já para os pais e para o irmão é necessário comprovar essa dependência econômica através de uma documentação específica. Vou falar melhor disso mais adiante. Além disso, os dependentes do falecido estão divididos em 3 classes. Em primeiro lugar, vem o cônjuge ou companheiro e o filho. Cônjuge, companheiro e filho são dependentes de primeira classe. Depois vem a segunda classe, que são os pais. E por último, na terceira classe, vem os irmãos. Há uma preferência no recebimento da pensão por morte nessas classes. Por exemplo, imagine que um segurado tenha deixado a sua esposa, um filho de 4 anos, os pais e um irmão. Nesse caso, somente a esposa e o filho de 4 anos terão direito à pensão, porque eles estão na primeira classe. Se a pessoa só tivesse os pais e o irmão vivos, a pensão seria dada somente aos
pais, desde que comprovem a dependência econômica. Significa que o irmão só pode receber a pensão por morte em último caso não haja outros dependentes na classe 1 e 2. Resumindo, se existirem dependentes na primeira classe, as classes 2 e 3 não recebem nada. Se não existirem dependentes na primeira classe, aí a classe 2 vai ter preferência no pagamento, se tiver dependente. E a classe 3 não vai ter direito. E caso não haja nenhum dependente nas classes 1 e 2, aí a classe 3 tem direito à pensão, se houver dependência econômica. Bem simples. Ok, agora eu vou explicar quais são os documentos essenciais para ter a pensão por morte concedida. Eu vou te dar a lista de todas as documentações necessárias. Os documentos básicos necessários para dar entrada no requerimento de pensão por morte são documentos de identidade, certidão de óbito ou documento que comprove a morte presumida, se for esse o caso, procuração ou termo de representação legal nos casos de menores ou deficientes mentais, e aí você deve também incluir documento de identificação com foto e CPF, documentos que comprovem as relações previdenciárias do falecido, ou seja, provar que o falecido tinha qualidade de segurado na hora da sua morte, e documentos que comprovem a sua qualidade de dependente. Quanto a este último ponto, lembre-se que o cônjuge, o companheiro e os filhos do falecido não precisam demonstrar a qualidade de dependentes, pois ela é presumida. Eles não precisam comprovar que tem uma dependência econômica, porque isso se presume. Nesse caso, somente é necessário comprovar o seu vínculo com o segurado. Já no caso de pais ou irmãos, é preciso comprovar a dependência econômica em relação ao falecido. Para isso, é necessário apresentar documentos que demonstrem que o dependente recebia ajuda financeira do segurado, como extratos bancários, recibos de pagamentos ou comprovantes de despesas em nome do dependente. Tendo tudo isso que eu mencionei nesse vídeo, você já vai estar pronto para requerer a sua pensão por morte. Toda essa documentação que eu falei aqui será a sua maior aliada na hora do INSS conceder o seu benefício. Lembre-se de organizar bem a documentação necessária para não ter problemas na sua solicitação. Conhecer o direito é muito bom, porque te deixa mais confiante sobre quais são os seus direitos, para que você não sofra alguma injustiça, perdendo um direito que é seu. Todo mundo deveria estar fazendo o que você está fazendo exatamente agora, que é aprender quais são os seus direitos. E isso vale para todas as áreas. Conhecer os direitos perante o INSS ou perante o seu patrão, ou mesmo perante os vizinhos ou os seus familiares, o direito está em tudo. Quem conhece o direito consegue se fazer ser mais respeitado, porque sabe exatamente quais providências tomar quando acontece uma injustiça. Se todo mundo aprendesse o direito, teria bem menos gente sendo enganada e passada para trás por aí. Pode acreditar, conhecer o direito é fundamental. O direito não é coisa só de juiz, promotor e advogado. Você também tem que conhecer, porque o desconhecimento leva muitas pessoas a serem enroladas e feitas de trouxas por outros. E eu tenho certeza que você não quer que isso aconteça com você. Estou certa? Você está de parabéns por assistir a esse vídeo, e o que eu tenho pra te dizer é que se você tem capacidade de acompanhar essa explicação aqui, então você tem capacidade para aprender muito mais. Não pare por aqui. Conheça os seus direitos. Foi pensando justamente nisso que eu escrevi o livro Introdução ao Mundo do Direito, que traz as noções que todo mundo que quer aprender o direito deveria saber. Ele é um livro que vai direto ao ponto daquilo que interessa, bem objetivo, em um linguajar fácil e descomplicado. Através desse livro você vai saber o que estudantes de direito levam 6 meses para aprender na faculdade. É bastante coisa mesmo. Ele é um livro digital, então você pode baixar e pode começar a ler agora mesmo. Você está prestes a fazer parte de um seleto grupo de pessoas que pode dizer que tem algum conhecimento jurídico, uma pequena parcela dos brasileiros que quer de verdade se desenvolver e não só da boca para fora. Muita gente diz que quer evoluir, mas poucos colocam isso em prática.
e é a atitude que pode te levar mais longe. Você vai ficar encantado quando perceber como o direito pode ser simples de entender. Bons estudos!